Meu nome é Marcos, 29 anos, engenheiro civil com uma carreira sólida e um futuro promissor. Sempre acreditei que o amor verdadeiro era a base de tudo. Construir uma vida ao lado de alguém especial, formar uma família, envelhecer juntos. Carla apareceu na minha vida como um furacão de beleza e charme, com seus olhos verdes hipnotizantes e um sorriso que derretia qualquer resistência. Ela trabalhava como influenciadora digital, sempre conectada, sempre buscando a próxima aventura. Nos conhecemos em um café no centro da cidade, numa tarde chuvosa de abril. Ela estava lá, digitando freneticamente no laptop, cabelos soltos caindo sobre os ombros. E quando nossos olhares se cruzaram, senti que minha vida tinha encontrado seu propósito. Carla era tudo o que eu pensava querer em uma mulher. Inteligente, ambiciosa, com uma risada contagiante que ecoava pelos corredores do meu apartamento. Nos primeiros meses, ela me bombardeava com mensagens carinhosas, fotos sensuais e declarações apaixonadas. Você é diferente dos outros. Ela sussurrava em meu ouvido durante nossas noites juntos. Finalmente encontrei um homem de verdade. Eu me entreguei completamente. Cancelei encontros com amigos para estar com ela, reorganizei minha agenda para acompanhar seus eventos sociais e até mesmo considerei mudar de cidade quando ela mencionou uma oportunidade incrível em São Paulo. Carla tinha esse dom de fazer com que eu me sentisse o centro do universo dela, pelo menos quando estava comigo. Mas havia algo que me incomodava, mesmo que eu não conseguisse colocar o dedo na ferida. Ela era evasiva sobre seu passado, mudava de assunto quando eu perguntava sobre relacionamentos anteriores e tinha uma necessidade constante de validação nas redes sociais. Postava fotos provocantes diariamente, respondia a DMs de seguidores até altas horas e sempre havia compromissos de trabalho que surgiam do nada. O primeiro sinal de alerta veio disfarçado de uma conversa aparentemente inocente. Estávamos jantando em casa quando o celular dela vibrou insistentemente. Ela olhou a tela e seu rosto se contorceu numa expressão que não consegui decifrar. Era culpa? Nervosismo? Ela rapidamente virou o aparelho para baixo e sorriu forçadamente. Trabalho, murmurou, cortando o bife com mais força do que necessário. Pensei que você havia terminado o projeto da marca de cosméticos, comentei, tentando soar casual. Ela parou de mastigar por um segundo, seus olhos verdes se fixando nos meus. Ah, é outro cliente. Você sabe como é. Sempre surge algo novo. Eu engoli a desconfiança junto com o vinho. Carla era ambiciosa. Era natural que tivesse muitos projetos. Ou pelo menos era isso que eu me repetia enquanto ela checava obsessivamente o telefone durante o resto da noite. Os compromissos de trabalho se tornaram mais frequentes. Reuniões que duravam até a madrugada, viagens repentinas para eventos exclusivos e uma crescente irritabilidade quando eu fazia perguntas sobre sua agenda. Ela havia desenvolvido um vocabulário específico para me manter à distância. Você não entende meu trabalho. Preciso de espaço para crescer profissionalmente. Não posso ficar presa a horários. A verdade veio à tona numa terça-feira comum, enquanto eu esperava por ela no nosso restaurante favorito. Ela estava 40 minutos atrasada, e eu havia mandado 3 mensagens sem resposta. Frustrado, decidi ir ao apartamento dela para verificar se estava tudo bem. Encontrei a porta entreaberta e vozes vindo do quarto. Meu coração disparou. Talvez ela estivesse em perigo. Entrei silenciosamente, seguindo o som das vozes. O que vi destruiu não apenas minha confiança, mas minha visão de mundo inteira. Carla estava na cama com outro homem, um cara que eu reconheci de suas fotos no Instagram. Gabriel, um amigo que ela sempre mencionava casualmente. Mas o que mais me chocou não foi apenas a traição física, mas a conversa que escutei sem querer. Marcos é tão previsível. Ela ria, ajeitando os cabelos. Ele acredita em tudo que eu digo. Até aumentou minha mesada mensal quando inventei aquela história sobre expandir minha marca pessoal. E você vai continuar com ele? Gabriel perguntou, passando a mão pelas costas dela. Por enquanto, sim. Ele é estável, tem uma boa renda e não me incomoda muito. Mas você sabe que é com você que me divirto de verdade. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minha respiração se tornou irregular, minha visão turva. Eu havia sido reduzido a uma fonte de estabilidade financeira,
um patrocinador involuntário de sua vida dupla. Não consegui ficar em silêncio. Entrei no quarto, interrompendo a conversa. Carla me olhou com uma mistura de surpresa e desdém que jamais esquecerei. Marcos, você não pode simplesmente invadir. Invadir? Este é o apartamento que eu pago. Explodi, minha voz ecoando pelas paredes. Gabriel se levantou rapidamente, vestindo a camisa. Cara, eu não sabia que... Saia daqui, ordenei, minha voz tremendo de raiva. Ele não hesitou em obedecer. Carla se cobriu com o lençol, mas sua expressão não demonstrava arrependimento. Em vez disso, ela assumiu uma postura defensiva que me pegou desprevenido. Antes de você surtar, deixe-me explicar, começou ela, com uma frieza que me arrepiou. Eu não te devo explicações sobre minha vida íntima. Estou numa fase de autodescoberta, explorando minha sexualidade e minha liberdade como mulher. Eu a encarei, incrédulo. Autodescoberta? Você está traindo nossa relação. Não existe traição quando não há compromisso exclusivo. Ela retrucou, levantando-se e caminhando até o closet. Eu nunca te prometi exclusividade. Você assumiu isso sozinho. Nós estamos juntos há 2 anos, Carla. Dividimos uma vida, e eu sou grata por isso. Ela disse, vestindo um roupão. Mas eu não vou me limitar por causa das suas inseguranças masculinas. Estou me empoderando, descobrindo quem eu realmente sou. Se você não consegue lidar com uma mulher independente e dona de si, talvez o problema seja seu. Aquelas palavras me atingiram como projéteis. Ela havia distorcido toda a situação, transformando sua infidelidade em um ato de empoderamento feminino e minha dor em insegurança masculina. Nos dias seguintes, descobri que Carla havia orquestrado uma narrativa específica para nosso círculo social. Ela havia se antecipado, contando para nossas amigas em comum que eu era possessivo e não conseguia aceitar sua independência. Quando tentei conversar com algumas pessoas próximas, fui surpreendido pelas reações. Marcos, você precisa entender que as mulheres de hoje são diferentes, disse Amanda, amiga de longa data. Carla está só se descobrindo. Talvez vocês devessem conversar sobre ter um relacionamento mais aberto. Relacionamento aberto? Respondi atônito. Ela estava me traindo há meses. Mas você sabia que ela era uma mulher livre, independente. Talvez você tenha projetado suas expectativas conservadoras sobre ela. Até mesmo meu irmão Paulo, que sempre foi meu confidente, parecia dividido. Cara, eu entendo sua dor, mas talvez você devesse refletir se não estava sendo muito controlador. As mulheres hoje em dia valorizam muito sua autonomia. Era como se eu estivesse enlouquecendo. A traição havia sido reformulada como libertação e minha dor como opressão. Carla havia conseguido inverter completamente a narrativa, transformando-se na vítima de um relacionamento sufocante. Passei semanas em um estado de confusão total. Questionava minha própria percepção da realidade, me perguntava se eu realmente era o vilão da história. Talvez eu fosse possessivo demais. Talvez minhas expectativas fossem irreais. Foi durante uma conversa com meu pai, um homem de 65 anos que havia sido casado com minha mãe por 40 anos, que comecei a enxergar a situação com clareza. Filho, ele disse, olhando para mim com aquela sabedoria que só a experiência traz. Quando eu era jovem, existiam palavras claras para as coisas. Traição era traição, independentemente de como alguém tentasse justificar. Não deixe que distorçam sua realidade. Mas pai, todo mundo está dizendo que eu sou antiquado, que não entendo as mulheres modernas. Mulher moderna ou não, caráter não tem moda, ele respondeu firmemente. Honestidade, respeito e lealdade são valores atemporais. Se alguém está usando buzzwords para justificar comportamentos desonestos, isso diz mais sobre eles do que sobre você. Aquela conversa foi um divisor de águas. Comecei a pesquisar, a ler, a conversar com outros homens que haviam passado por situações similares. Descobri que não estava sozinho, que havia uma epidemia silenciosa de homens sendo manipulados por narrativas distorcidas sobre relacionamentos modernos. Decidi que precisava me afastar completamente de Carla e de todo o círculo tóxico que havia se formado ao nosso redor. Cancelei o financiamento do apartamento dela, parei de pagar suas contas e bloqueei todos os contatos. As primeiras semanas foram devastadoras.
Carla tentou me procurar diversas vezes, alternando entre súplicas e ameaças. Ela havia percebido que a fonte de sua estabilidade financeira havia secado e sua máscara de mulher empoderada começou a desmoronar. Marcos, você não pode me abandonar assim. Ela chorava ao telefone. Eu amo você. Você sabe disso. Podemos trabalhar isso juntos. Mas eu não mordi a isca. Havia aprendido que suas lágrimas eram tão calculadas quanto suas palavras. Em vez de ceder, usei aquela energia para me reconstruir. Voltei para a academia com intensidade renovada. Meu corpo, que havia relaxado durante os 2 anos de relacionamento, começou a se transformar. Cada repetição na musculação era uma declaração de independência. Cada gota de suor, uma purificação da toxicidade que havia consumido minha vida. Investi pesadamente em minha carreira. Aceitei projetos desafiadores, fiz cursos de especialização e expandi minha rede profissional. Sem as distrações constantes de Carla, minha produtividade disparou. Em 6 meses, recebi uma promoção significativa. Enquanto eu me reconstruía, a vida de Carla desmoronava. Sem minha estabilidade financeira, ela havia se mudado para um apartamento menor e cancelado vários projetos que dependiam de meu patrocínio involuntário. Gabriel, o homem com quem ela me traía, desapareceu assim que descobriu que ela não tinha mais a mesma situação financeira. Através de amigos em comum, soube que ela havia tentado repetir o mesmo padrão com outros homens, mas sua reputação havia se espalhado. As pessoas começaram a enxergar além de sua fachada de mulher empoderada. Amanda, a amiga que havia defendido Carla, me procurou meses depois com um pedido de desculpas. Marcos, eu estava errada. Carla tentou a mesma coisa com meu primo. Ela não estava se empoderando, estava se aproveitando de homens bons. 1 ano após o rompimento, eu era um homem completamente diferente. Fisicamente, estava na melhor forma da minha vida. Profissionalmente, havia alcançado patamares que nem imaginava. Emocionalmente, havia desenvolvido uma autoestima inabalável. Comecei a sair novamente, mas com uma perspectiva completamente diferente. Não estava mais procurando desesperadamente por aprovação feminina. Estava seletivo, observador e priorizava ações sobre palavras. Foi assim que conheci Helena, uma médica pediatra de 27 anos. Ela era bonita, mas sua beleza vinha acompanhada de substância. Falávamos sobre livros, viagens, projetos de vida. Ela havia construído sua carreira com esforço próprio, não dependia de ninguém financeiramente e demonstrava seus valores através de ações consistentes. A diferença era gritante. Onde Carla falava sobre empoderamento, mas dependia de homens para se sustentar, Helena simplesmente vivia sua independência. Onde Carla criava drama e manipulação, Helena oferecia paz e autenticidade. 3 anos depois, enquanto escrevo esta história, posso afirmar com certeza: aquela traição foi o melhor presente que Carla poderia ter me dado. Ela me forçou a despertar de uma ilusão romântica que estava me destruindo lentamente. Aprendi que palavras bonitas sem ações consistentes são apenas manipulação. Aprendi que empoderamento usado para justificar comportamentos desonestos é apenas narcisismo disfarçado. Aprendi que um homem que não se valoriza será usado por quem não tem caráter. Mais importante ainda, aprendi que minha felicidade não depende de ninguém, além de mim mesmo. Que relacionamentos saudáveis são construídos sobre respeito mútuo, não sobre tolerância a comportamentos tóxicos. Helena e eu nos casamos no ano passado, numa cerimônia simples, mas significativa. Ela me escolheu não porque eu era sua única opção, mas porque reconheceu meu valor. E eu a escolhi não por desespero, mas por admiração genuína. Recentemente, encontrei Carla numa cafeteria do centro da cidade. Ela estava visivelmente abatida, aparentando mais idade do que realmente tinha. Quando me viu, seus olhos se iluminaram com uma esperança que me fez sentir pena. Marcos, ela disse, aproximando-se da minha mesa. Você está com uma aparência incrível. Obrigado, Carla. Como você está? Bem, quer dizer, estou passando por uma fase difícil. Você sabe como é o mercado de influenciadores digitais. Ela tentou retomar a conversa como se fôssemos velhos amigos, mas eu podia ver através de suas intenções. Havia uma necessidade desesperada em seus olhos, um reconhecimento tardio do que havia perdido. Marcos,
Eu aprendi muito sobre mim mesma nos últimos anos. Acho que estava numa fase muito confusa quando estávamos juntos. Talvez possamos conversar, tomar um café qualquer dia. Sorri educadamente. Carla, eu torço para que você encontre sua felicidade. Mas nosso capítulo já foi encerrado há muito tempo. Ela insistiu mais um pouco, mas eu me despedi cordialmente e saí da cafeteria. Não senti raiva, nem satisfação pela vingança. Senti apenas uma gratidão profunda pela lição que ela havia me ensinado, mesmo que involuntariamente. Hoje, aos 32 anos, sou um homem que conhece seu valor. Construí uma vida sólida baseada em princípios claros e relacionamentos autênticos. Helena e eu estamos esperando nosso primeiro filho e, pela primeira vez na vida, sinto que estou exatamente onde devo estar. A história com Carla não foi apenas sobre uma traição disfarçada de empoderamento. Foi sobre um homem que aprendeu a não negociar com seu próprio valor, que descobriu que a verdadeira força não está em tolerar o intolerável, mas em ter coragem para exigir o que merece. E para todos os homens que possam estar passando por algo similar, saibam que a dor é temporária, mas as lições são eternas. Vocês merecem parceiras que os valorizem, não que os usem. Merecem amor verdadeiro, não manipulação disfarçada de modernidade. A vida é muito curta para ser vivida de joelhos. Levantem-se, reconstruam-se e nunca se esqueçam. Vocês são o prêmio, não o patrocinador.